faz uma analogia da resistência térmica com a resistência elétrica. O cálculo que a gente tem pela primeira lei de Ohm para calcular a resistência elétrica é corrente é igual a diferença de potencial dividido por resistência térmica. Certinho? Então, a analogia que a gente faz, a gente tem a nossa lei de Fourier, que é taxa de transferência de calor igual a condutividade térmica vezes a área, vezes a diferença de temperatura, tudo isso dividido por L. Então, como fica? A gente relaciona coisa lá do trabalho. A gente relaciona a taxa de transferência de calor à corrente elétrica e a diferença de potencial térmico, que é a diferença de temperatura, é relacionada com diferença de potencial, ou seja, voltagem. Então, todo o restante da equação, que não é nem taxa de transferência, nem diferença de temperatura, a gente denomina ela de resistência térmica. Fazendo a transferência de forma correta, a nossa fórmula que a gente encontra é essa aqui, ó. Beleza? Então, o que a gente entende dessa fórmula? A gente já tem uma nova fórmula, que é, a gente tem fluxo de calor é igual a diferença de temperatura dividido por L dividido por Ka, que a gente denomina isso de resistência térmica. Certinho? Então, a gente passa agora a ter essas duas fórmulas, né? Taxa de transferência de calor é igual a diferença... É aquela primeira, né? O Q vezes K igual a K vezes A, dividido por L vezes delta T. Agora vamos ter essas outras duas, né? Isso, são meras deduções da primeira fórmula, né? São meras deduções, a gente fala, né? O que era nossa lei de Fourier continua valendo. Essa aqui é a lei de Fourier. Então, a gente passa a ter fluxo de calor igual a diferença de potencial térmico sobre resistência térmica, onde resistência térmica... Boa noite, professor. Boa noite a todos aí. Boa noite, meu camarada. Onde resistência térmica... Vou escrever aqui. Então, para dar prosseguimento, nós vamos ter de usar nessas questões, todas essas fórmulas aí. Exatamente. Para prosseguir agora, a gente vai estar usando essas duas fórmulas aí do quadradinho. Taxa de transferência de calor é igual a diferença de potencial térmico. Pessoal, boa noite, professor. Fala, Gilson. Boa noite, meu camarada. A gente vai ter taxa de transferência de calor é igual a diferença de potencial térmico, ou seja, diferença de temperatura, dividido por resistência térmica, onde resistência térmica é L dividido por condutividade térmica vezes a área. Certinho? Vai lá. Apagar essa primeira parte aqui para não atrapalhar. Por que a gente passa
a usar essa forma de resolver agora. A gente pode resolver todas as outras equações, os outros exercícios que a gente fez por essas duas. A gente primeiro encontra a resistência térmica e depois encontra o fluxo de calor. A gente passa a usar ele agora porque o fluxo de calor em paredes compostas é dado pela somatória de resistências térmicas. Aqui está na apostila de vocês, é um exercício simples, que a gente calcula a resistência térmica. Bem simplesinho, se vocês derem uma lida, vocês já conseguem pegar a ideia. E está aqui o motivo da gente estar aprendendo a calcular dessa outra forma. Porque quando a gente fez exercícios agora em volts de apenas uma parede. Quando a gente tiver 2, 3, 4, 10 paredes, a gente consegue calcular o fluxo de calor, que é determinado por esse camarada aqui. A gente consegue calcular o fluxo de calor através da somatória de todas as resistências térmicas. Ou seja, a minha parede pode ter diversos materiais. Eu sabendo a espessura, a área e a condutividade térmica, dado uma diferença de temperatura, eu consigo calcular o fluxo de calor que atravessa. Beleza? Bem então, simples. Primeiro tem que achar a resistência resistência térmica, né? Isso. Para calcular o fluxo de calor, eu preciso encontrar a resistência térmica. Positivo. Uma equação depende da outra. Aí a gente sabe que se eu tiver o fluxo de calor, eu consigo encontrar o valor de resistência. É uma via de mão dupla, né? Aí nós vamos lá para a lista de vocês agora. Beleza? Vamos para a lista de vocês. A lista de vocês fala bem simples. Uma parede de 2 centímetros de espessura deve ser construída com um material que tem uma condutividade térmica média de 1,3 watts metro Celsius. A parede deve ser isolada com um material cuja condutividade térmica média é 0,35 watts metro Celsius, de tal forma que a perda de calor por metro quadrado não seja superior a 1.830 watts, considerando as temperaturas das superfícies interna e externa da parede. São 1.330 graus Celsius. Calcule a espessura do isolamento. Beleza? Beleza. Vou começar a responder com vocês, mas quem vai terminar de responder é vocês. Pode ser? Pode ser. Qualquer empurrãozinho é bem-vindo. Show de bola. Vamos lá. Eu vou colocar aqui nessa página, aqui no cantinho, as duas fórmulas que a gente está trabalhando. Está bem tranquilo que a gente já sabe como é que funciona todas as grandezas, né? Espessura, condutividade térmica, área. A gente está bem tranquilo quanto a isso. Então, vou colocar só as fórmulas aqui, ó, aqui no cantinho, só para a gente consultar.
A questão do problema, ele me fala de duas paredes, né? Então, eu vou montar um circuito aqui, ó, referente a duas paredes só. Boa noite, professor. Boa noite, meu camarada. Tudo bom? Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, colega. Boa noite. E aí, garoto? Beleza. Então, aqui do lado está descrito o nosso circuito. O que é isso? A gente sabe que o fluxo de calor a gente vai fazer a somatória de todas as resistências térmicas. Então, a gente vai ter que calcular uma a uma, certinho? Aí vamos fazer aquele esquema. Vamos pegar os dados da questão, né? Igual comumente a gente faz. Só que agora a gente está falando de duas paredes, certo? O que a questão está me pedindo? Eu já sei, nessa questão, qual é o fluxo de calor máximo que eu quero. Ou seja, minha perda de calor não pode ser superior a 1.830 watts, né? Só que vamos lembrar que a gente tem duas paredes, então a gente tem que dividir as informações entre duas paredes para não se confundir. Deixa eu só ver quem é que está. Professor, Oi. questão do exercício 3, é? É. Obrigado. Fechou. Beleza. Então, a gente vai pegar os dados gerais e pegar os dados de cada parede. Por exemplo, o fluxo de calor que atravessa, ele é o mesmo nas duas paredes. O fluxo de calor, ele é o mesmo nas duas paredes. Então, se ele já fala aí que meu fluxo de calor não pode ser maior que 1.830, então eu vou anotar aqui, ó, 1.830 watts. Certinho? Aí eu tenho uma diferença de temperatura entre a superfície interna e a superfície externa. Qual é? Vocês estão comigo? Estão meio perdidos? 1.330 graus. Beleza. 1.300 menos 30 graus Celsius. 1.270 graus Celsius. Beleza? Aí ele fala, vamos ler a questão. Uma parede tem 2 centímetros de espessura e deve ser construída com material que tem condutividade térmica média de 1,3 watts metro Celsius. Então, vamos anotar aqui. Parede A. Beleza? Ele me fala que a parede tem uma espessura, ou seja, o valor de L, de 2 centímetros. Logo, como a gente trabalha em metro, 0,02 metros. Certinho? E uma condutividade térmica né? dele. Hã? É a parede A, né? Parede A. Isso. E uma condutividade térmica de 1,3 watts dividido por metro Celsius. Show.
O que ele me fala lá, só vamos dar uma lidinha para a gente estar... Fala o seguinte, depois da vírgula aqui, ó, ele fala de tal forma que a perda de calor por metro quadrado não seja superior a 1.830. Então, o fluxo de calor que eu anotei aqui, ele está referente à área de 1 metro quadrado. Beleza? Beleza. Fechou. Fechamos as informações da parede A. Certinho? A parede B, pelo valor que ele me dá, 0,35 watts metro Celsius, eu só sei que é um isolante térmico, mas ele não fala qual. Só que, se vocês olharem na tabela, o isopor ele tem a condutividade térmica média de 0,32 a 0,35 watts metro Celsius. Então, é muito provável que a gente esteja mensurando uma parede, uma espessura de isopor. Beleza? Beleza. O que ele quer saber? Como vocês estão dimensionando a espessura do isolamento, ele quer saber a espessura. É isso que vocês vão precisar encontrar. Qual a espessura necessária, né? A gente tem a condutividade térmica, ele me fala lá na questão. Condutividade térmica, nosso K, ele é igual a 0,35 watts metro Celsius. Beleza? E a área é a mesma. Certo? Minha área é igual a 1 metro quadrado. Beleza, pegamos todos os dados da questão. A gente está falando de uma parede que tem 2 centímetros de espessura, uma parede estrutural, 2 centímetros de espessura, o K com 1,3 watts metro Celsius, a área é 1 metro quadrado. E a minha parede de material isolante, eu preciso saber a espessura, está dimensionando isso. Sei que a minha condutividade térmica é 0,35, e isso é tabelado, e a minha área é 1 metro quadrado. As fórmulas que a gente vai ter para descobrir são essas aqui, ó. São todas deduzidas da lei de Fourier. Certinho? Eu tenho meu fluxo de calor igual à diferença de temperatura sobre resistência térmica. E minha resistência térmica sendo L igual a K vezes A. Beleza? Na questão que a gente resolveu na sexta, a gente fez ela direto, né? A gente primeiro encontrou a resistência térmica, na questão que a gente fez na sexta. A gente encontrou primeiro a resistência térmica e depois encontrou o fluxo de calor. Essa de hoje, a gente já tem o fluxo de calor que eu quero. Ou seja, eu sei que a minha perda de calor não pode ser maior que 1.830 watts, porque senão o meu consumo de energia para refrigeração aumenta. É baseado nisso. Então, eu delimitei lá que não pode ser superior a 1.830. Qual é a espessura do meu isolamento? Então, como a gente vai fazer, né? A gente tem que primeiro calcular a resistência total, certo? E através da resistência total, que é a somatória da resistência da parede A com a resistência da parede B, a gente vai conseguir encontrar o valor da espessura necessária. Beleza? Deu para entender alguma coisa? Não deu para entender nada? Nesse caso aí, o senhor teve que achar primeiro o ΔT, que é a temperatura em Celsius, para poder achar os dois valores depois? Aqui, ele me dá na questão a diferença de temperatura, né? Ele fala aqui que a temperatura interna é 1.300, prova, parece ser um forno, né? E a temperatura externa é 30. Então, a minha diferença de temperatura é 1.270. Certinho?
E o meu fluxo de calor máximo admitido é esse aqui, é 1.380 watts, certinho? 1830, né? Isso. Então, se a gente pegar esses valores aqui, ó, se a gente pegar esses valores e colocar nessa fórmula aqui, a gente consegue encontrar o valor de resistência térmica. Ah, A então minha no caso resistência- você só vai pegar esses dois valores e colocar na fórmula lá, não vai ter que dividir aqui que nem tá um em cima do outro, não, né? Não, ficou dividido aí porque estava sublinhado só. Ah, entendi. Eu pensei que só já tinha dividido direto aqui já. Não, vou até tirar aqui. Pronto. Beleza? Dá para fazer aí? Então. Peraí, vamos começar essa questão. Tá. Como... Professor, então, Pode falar, Silvio. então nesse caso aqui, a gente tem que achar agora a resistência, não é isso? Isso. Para Caso- poder resolver o fluxo aí. A gente já tem a Para poder diferença, né? encontrar o... a gente tem o fluxo e tem diferença de temperatura. A gente vai calcular a resistência térmica. Para quê? Para, através dela, a gente calcular a espessura de material isolante necessária. Beleza. Diferença de potencial térmico, ou seja, diferença de temperatura, dividido pela resistência total. Certo? Estamos juntos até aqui? Sim. Beleza. O que é resistência total? É a somatória. Se eu tenho parede A, parede B, eu vou ter resistência A, resistência B. Resistência total, ele é igual a somatória da resistência A mais a resistência B. Confere? Sim. Show. Essa é a minha resistência total. Então, se eu sei minha taxa de transferência de calor e sei minha diferença de temperatura, através dessas duas informações, eu consigo encontrar o valor de resistência total. Como? Através dessa fórmula aqui, ó. Eu só fiz deduzir a fórmula de cima, ó. Taxa de transferência de calor igual a diferença de temperatura dividido por resistência térmica. Eu só fiz pegar e trocar aqui, ó. Só fiz trocar. Resistência passa multiplicando e a taxa de transferência de calor volta dividindo. Então, minha fórmula fica assim, esse formato. Aí eu venho e substituo minha diferença de temperatura aqui na parte superior da equação e coloco a minha taxa de transferência de calor, que ele me dá na questão aqui. Eu encontro a minha resistência total. Aí eu sei que a minha resistência total ela é igual a resistência de A mais resistência de B. Certinho? Perfeito. Então, vou tentar fazer aqui, porque esses dois dados a gente já tem aqui em cima, né? Isso. Beleza. Aí a gente tem que resistência é igual a L dividido por condutividade térmica vezes a área. Na parede A, eu tenho todas as informações, ó. Então, eu consigo encontrar esse valor. Então, se eu tenho a resistência total e eu tenho a resistência de A,
eu consigo encontrar as informações na minha resistência B. Entendeu? Professor, Mas o nosso primeiro passo é encontrar a resistência total. professor, Entendeu? Pode falar, mestre. como eu consigo identificar no problema que ele está pedindo a resistência? É quando ele pede para calcular um isolamento, é? Aí quando não tem, especificando a resistência, eu tenho onde achar, é? Isso. Ele é assim, o passo a passo, né? Ele pede lá, ele te dá duas paredes, né? E te pede assim, ele te pede espessura. É isso que ele está pedindo, certo? Positivo. E aí eu entendi. Eu quero saber a espessura. Aí tu vem e pergunta, onde eu encontro? Eu encontro ela dentro da resistência. Certo? Então quer dizer que a espessura sempre vai ter, eu vou encontrar dentro da resistência. Sempre, Aí eu sempre dentro da vejo, resistência. se não tiver um problema informando a resistência, eu tenho que procurar, sempre. Isso, exatamente. Positivo. A gente vai fazendo o problema e vai te perguntando. Porra, precisa da espessura, onde é que eu encontro? Eu encontro dentro da resistência térmica. Beleza, então vou aplicar. Ah, mas não dá, porque eu não tenho a resistência térmica total. Então eu preciso calcular a resistência térmica total. A gente vai e calcula, entendeu? Positivo. Watts por metro Celsius. 1,3. Esse tamanho aqui. 1,3 watts dividido por metro Celsius. Beleza. Vezes área 1. 1 metro quadrado. Metro quadrado. Beleza. Deixa o LB mais afastado aqui para não confundir. Aí eu tenho. Aí vai pegar o watt, o K do lado B agora, né, professor? Vai colocar o Positivo. 0,35 watts metro quadrado. Exatamente. Exatamente. Watts, giro por metro. A área do A e do B são a mesma coisa, né? São a mesma coisa. Mas ela modifica? Ela pode vir diferente? Não, nos casos a gente vai trazer não, porque é parede, né? Existe alguns casos, existem problemas, questões relacionadas a paredes que não estão em série. Só que no dia a dia de vocês não, isso não existe, entendeu? Então, isso aí, sempre quando vir a área, ela vai vir iguais, de ambos os lados. Ou do A ou Isso, do de B. ambos os lados. Porque tu bota isolante em toda a área, né? Captei vossa mensagem. Captou vossa mensagem? Show de bola, meu camarada. E a área é 1 metro quadrado. Aí, o que a questão está pedindo? A questão está pedindo isso aqui, ó. Ela está pedindo a espessura de isolante, ou seja, a espessura de isolante na parede B. Só que, para eu achar esse valor, eu vou ter que ter a resistência total. Concorda comigo? Então nesse caso aí, só vai dar para fazer isso aí quando a gente colocar nessa fórmula do Q delta T sobre RT, né? Aí quando achar a resistência do lado B, aí que vai botar para ver a resistência total. Isso. A resistência total é a somatória dessa aqui toda. Tá aqui o cursor. A resistência total é isso que está escrito mesmo. É essa resistência aqui,
esse valor somado a esse. Só que, como eu não tenho ele, ó, eu não tenho o valor de resistência na questão, eu tenho que encontrar primeiro o valor de resistência total para depois descobrir a espessura. Só que a gente sabe lá pelas deduções da fórmula que a gente fez, da lei de Fourier, a gente tem lá que a resistência total ela é dada por... Ficou muito grande. Ela é dada por L dividido por K, certo? E a gente encontra ela também aqui na fórmula do fluxo de calor. Vou apagar aqui que está muito poluído. Eu vou encontrar esse valor de resistência total aqui nessa equação. Ó. Taxa de transferência de calor igual a diferença de temperatura sobre resistência térmica. Confere? Só uma pergunta aqui, professor. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, no caso aí, o senhor só vai usar essa fórmula aí, Q igual a ΔT sobre resistência total. Quando for para achar ou o lado B ou o lado A. Isso, exatamente. Certo? Porque se for para achar só a resistência total, faz essa fórmula que é RT igual a L sobre K vezes A. Isso. Essa é a fórmula da resistência, né? A resistência total, ela é calculada pela somatória de todas as resistências. Se tua parede for só de concreto, ela só vai ter uma resistência. Mas se ela for... era isso que eu tava meio me enrolando, porque eu queria saber o porquê que o senhor estava achando a resistência total primeiro, entendeu? Para depois achar o L. Porque não tem como achar o L sem ter a resistência total, né? Isso, exatamente. Você precisa de dois elementos para saber o outro resultado. Só com um não tem como saber. Exatamente. Era isso que eu tava me embaralhando aí na questão. É que hoje a gente foi um pouco mais direto. Na sexta, eu estou tentando aqui, mas o vídeo está muito... Ele salvou tipo corrompido. Era colocar o vídeo que a gente fez outra questão passo a passo, né? Aqui a gente já está fazendo o dimensionamento propriamente dito, né? É porque como semana passada eu não tive tempo de assistir a aula, eu estava vendo mais por vídeo, não tem essa interação de fazer pergunta, né? Quando a gente chegou nessa outra equação aqui, certo? Positivo. Beleza. Então, eu vou só substituir nela os valores que a gente já tem. Só vou substituir aqui nessa equação os valores que a gente já tem. Então... Nessa equação aí, o senhor só vai pegar só o 1830 e o 1270 Celsius, né? Exatamente. Resistência total é diferença de temperatura. Quanto é? 30. Diferença de temperatura. 30 graus. 1270 Celsius. É isso? 1270. O que é 1270? É a temperatura interna menos a temperatura externa. É a diferença que eu tenho entre as duas faces. Beleza? Aí, no caso aí, o senhor já colocou direto. Se o senhor fosse colocar na fórmula para diminuir lá, ia ser assim, né? 1.300 menos o 30, né, professor? Aí porque o senhor já colocou direto. Né? Isso, a gente escreveu bem aqui nos dados, ó. Uhum. Aqui, ó. Aí eu já peguei o valor pronto, né? Como a gente já calculou ele, a gente já pega o valor pronto. Então, isso aqui dividido pelo fluxo de calor.
Qual é o fluxo de calor? 1830 watts. 1830 watts. Watts. Beleza. Quanto dá o resultado dessa... Quanto dá o resultado dessa visão? 0,69. 0,69, né? Tô ouvindo, peraí. Menino é um matemático nato, mano. Não, vou jogar aqui para baixo. Ó. Jogar aqui para baixo. Resistência total. Rapaz, tá um vento desgraçado aí no teu setor, Emerson. 0, Ventilador, desculpa, professor, eu vou desligar o microfone aí, eu esqueci. 69 Celsius. Mas não para de interagir, não. Só para... Quando você for falar, você tira o microfone. Ah, eu tenho uma... Eu sempre, quando eu falo, eu desligo, só que agora eu não sei. Beleza. Então, a gente acabou de calcular a nossa resistência térmica total. Certinho? Tá todo mundo junto até aqui? Sim. Beleza. Positivo. Então, eu vou Sempre pegar a essa... resistência total, professor. Ela vai dar Celsius sobre watts, né? Isso. Sempre ou Kelvin sobre watts. Beleza? Eu vou pegar esse nosso valor aqui, ó. Eu vou copiar. E eu vou botar em outra página do Paint. Ah, não. Acho que dá para descer aqui, né? Deixa eu ver. Ah, não dá para aumentar. Peraí. Vou aumentar a nossa telinha aqui, que está ficando pequena já. Beleza. Dá para continuar aqui, então. Então, eu vou só substituir o valor aqui agora. Certinho? Resistência total é igual a 0,69 O que tá chorando daí? Celsius. É, nada? É nada? É isso? É nada? Chorão. Tá gravando? Chorão. Peraí, deixa eu caçar aqui o... Chorão. Cadê o negócio do Anderson? Quem tá chorando aí, rapaz? Fazendo o cara chorar, pô. E, professor, tá faltando só o símbolo do watts ali embaixo do Celsius. Obrigado, meu camarada. Tá chorando aí. Beleza. Bora. Isso é igual a 0,02. Só repetir. Vamos fazer assim. Vou fazer os cortes lá em cima e a gente desce só com os valores. A gente corta esse quadrado de metro com esse e esse com esse camarada aqui. Certinho? E esse metro com esse. Então ainda desce watts por metro aqui. Vamos ver como é que fica. Calculem para mim quanto dá 0,02 dividido por 1,3. 0,015. 0,015 watts. Watts Celsius. Watts por Celsius. Acredito que é assim que fica. Só cuidado com Passa a mão. o microfone aí. Obrigada, tu só tem Desligar 5 aqui. é teimoso, vai tomar banho, vai. Como é que foi aí? Eita, que Cuidado com o porrada tá comendo. microfone. Eu tenho Pronto. Qualquer coisa é só tirar e falar, tá, gente?
Só desliga depois. Então, ficou 0,015 watts por metro, mais, repete, espessura em B, dividido por 0,035 watts dividido por metro. E agora, como é que fica? Posso passar tudo para o outro lado. Vocês conseguem resolver daí já? Não. E professor, nesse caso aí, ele ficou 0,035 watts por metro porque ele está multiplicando por 1. Se fosse outro número, ia modificar, né? Ia alterar, né? Isso, não. O corte do metro por metro é assim, ó. Não, 0,035. eu tô dizendo assim, ó, porque ali tá um metro quadrado, certo? O 0,35 não tá um ponto de multiplicar aqui vezes. Isso, Às vezes é vai metro. ficar ele mesmo. Isso, corta só um, Vai fica ficar só um ele metro, mesmo. né? Uhum. Se fosse, vamos dizer aí, 3 metros, aí ia ter que multiplicar, né? Para alterar esse valor de 0,35 aí. Isso, alteraria. Só um adendo. Aqui não fica watts por Celsius, não. Fica Celsius por watts, tá? Ah, O tá. outro lado. Só copiar de um lado e botar no outro. Fica assim. Beleza? Firmeza? Vocês conseguem fazer daí? Consegue finalizar e descobrir a espessura? Positivo. Então encontrem aí. Tá saindo aí, Vanderlei? Eu tô só observando aqui, professor. Aí eu tô tirando o print que é para me fazer depois. Eu tô sem caderno aqui. Tá, Mas eu vamos tô finalizar. de olho aqui, tô pegando a explicação bacana. Vamos finalizar essa questão, então. Fica o 0,015 passa para o outro lado, negativo. Então, fica menos 0,015 Celsius dividido por watts. Mais o Benilson está com a internet falhando, que ele já saiu e entrou umas 300 vezes. Mais 0,69 Celsius dividido por watts. Não ia mudar nada se eu colocasse o 0,69 na frente também, né, professor? Não ia mudar nada. Nada, não. nada, nada. Nada, nada, nada. Mas ele não passa para o outro lado, eu acho que ele passa negativo. Não, ele perguntou se botasse o 0,69 na frente. Não, estou dizendo o sinal, acho que é negativo. É 0,69 menos 0,015. Não, ó. O 0,015 aqui, ó, tá positivo. Confere. Tá positivo aqui para mim, não tá? Positivo. Aí ele passa Beleza. negativo pro outro lado. Ele passa pro outro lado negativo.
E o restante da equação eu só faço repetir. Beleza? Professor, porque na o senhor verdade só o vai- senhor está transferindo só o 0,15 para o outro lado, né? O Isso. 69, que é o que ele estava falando, Exatamente. ele Vai não fazer passou para o outro depois. lado, né? Professor, eu usei negativo e deu o mesmo sinal, mas o que eu fiz? Eu coloquei o 069 na frente, menos Foi o que eu 0. perguntei para ele, pô. Foi o que eu perguntei. Eu falei, se colocar o 0,69 Foi o que ele não perguntou. era nada. Pois é, mas eu coloquei assim, ó, 0,69 menos 0,015. Dá o mesmo resultado. Isso, dá o mesmo resultado. É a mesma coisa, mas Emerson. Eu posso... Você inverteu aqui, ó. Vou inverter para você ver. Vamos lá. Que você fez... Faz do jeito que ele fez, professor. Foi, o que você fez foi assim, né? Isso. Pronto. E professor, a parte da divisão aí, ela só vai fazer depois que o senhor fizer a subtração desses dois valores aí, primeiro? Confundindo A minha subtração mantém a grandeza, né? É quando Uhum. eu passo multiplicando que eles se cancelam. Pois é, eu estou dizendo, enquanto não faz a subtração dos dois valores aqui para ficar só um, continua do mesmo jeito, do lado de onde está o LB, né? Sobre 0,035. LB dividido por 0,035 watts dividido por metro Celsius. Certinho? Quanto dá essa subtração aí? Dá 0,675. Um minutinho, peraí. 0,675. A gente estica a folha para baixo aí. A gente esticar. Vamos lá. 675. 675 Celsius. Tá assim. Dividido por watts. Pra ser mais rápido. Dividido por LB. Que é 0,035 watts por metro Celsius. Beleza? Rapidinho. Agora, a partir daí, o senhor já vai fazer o cancelamento, né? Isso, daqui tu já pode multiplicar e cancelar. Já tem o resultado pronto, né? Tu já vê aqui. Uhum. Tem 0,035 watts dividido por metro. Vai ficar só o metro, então, aí, mano. Veja aí quanto dá para mim esse valor. Vai ficar só metro, né, professor? Se vai ficar LB aí igual 0,675 vezes 0,035, vai cancelar watts. 0,236. Beleza. Então, só fazendo os cancelamentos, né? Cancela watts com watts e Celsius com Celsius. Certinho? Vai para lá, você vai olhar numerador, denominador. Aí eu tenho LB igual a 0,23. Quanto deu aí, um de vocês? 23?
0,023. Isso. Tem mais algumas casas decimais? Não. 625. 625 metros. Transformando isso para centímetros, que é como a questão pede, 23,62. Beleza? Colocou 24. 24. Certinho? Lá dá 23,75, mas é porque ele considerou mais casas decimais durante os cálculos. Professor, bota essa folha inteira aí para me tirar um print rapidinho. Aí. É bem tranquilinho. Valeu. Vocês Obrigado. notaram aí, né? É. Positivo. Dá pra. Não, assim, aparentemente fica um pouco extenso, mas a ideia é bem simples, né? Dá pra desenrolar. Não, mas Dá pra eu desenrolar. achei bacana desse jeito, porque nem sempre ela vai vir já bem, como de mastigado, né? Pra pessoa fazer o cálculo. Nem Vai sempre. ter que desenrolar, né? A outra questão já envolve um dado de percentual, né? Mas